Nadar de barriga cheia não causa cãibras. Todo mundo sabe que é preciso esperar pelo menos meia hora após comer para entrar na piscina. Senão, você pode sentir cãibras ou pior, afundar. Isso não é totalmente verdade. Nossos corpos são perfeitamente adaptados para nadar enquanto estão cheios. Se você sentir cãibra na piscina por qualquer outro motivo, apenas relaxe e boie, que se sentirá melhor pouco depois. Segurar um sapo ou rã não faz você ter verrugas. Elas são causadas por um certo vírus e só é carregado por humanos. Esse mito surgiu por causa da textura empolada da pele dos sapos e das rãs arborícolas. Apesar de não causarem verrugas, alguns desses animais podem ser venenosos, então é melhor não pegá-los. Você não come 8 aranhas por ano acidentalmente enquanto dorme. Esse mito antigo não tem um pingo de verdade. A maioria das pessoas dormem de boca fechada. Então, se acontecer de uma aranha andar pelo seu rosto, ela não terá chance alguma de entrar na sua boca. Se você dorme de boca aberta, certamente ronca, criando vibrações fortes o suficiente para afugentar qualquer aranha. As bananeiras não são árvores. Todo pé de fruta é considerado árvore, mas o da banana é uma erva gigante. E o mais interessante é que a bananeira é parente do gengibre e é apenas uma suculenta gigante, como a babosa, a planta jade ou o cacto. A banana em si nem é tecnicamente uma fruta, e sim um pseudofruto, como a abóbora, o pepino e o abacate. Sentar muito perto da TV não vai prejudicar seus olhos. Todos nós crescemos ouvindo que devemos nos sentar mais afastados da televisão e do monitor do computador, senão nossa visão poderá ficar ruim. Os oftalmologistas dizem que isso pode causar uma tensão temporária nos olhos, mas ter problemas a longo prazo por isso é raro. Se você tiver miopia, provavelmente sempre terá esse problema, quer sente perto ou longe da tela. Você não libera a maior parte do calor corporal pela cabeça. Temos essa sensação durante o inverno, mas a verdade é que o calor sai por todas as partes. É preciso usar um gorro porque a cabeça fica mais exposta, ao contrário do resto do corpo, que fica protegido por jaquetas e calças grossas. O chiclete engolido não ficará dentro do seu estômago por 7 anos. É bom evitar engolir chiclete. Com certeza isso não é legal. Mas caso o engula sem querer, fique tranquilo. Ele não ficará preso em você por 7 anos. Você não conseguirá digeri-lo totalmente, mas ele sairá do seu corpo naturalmente em questão de dias. Nossas línguas não têm seções diferentes de gosto. Não existe essa coisa de parte amarga, doce, ácida, umami ou salgada. Esse músculo gigante consegue sentir o gosto de tudo em toda a sua extensão. Então não se preocupe em manter certos alimentos em uma parte específica da sua boca. As impressões digitais podem não ser únicas. Isso é desesperador, né? A explicação é muito simples. Não é possível verificar cada impressão digital do planeta. Então, é difícil saber se não tem outra igual à sua por aí. Determinadas pessoas podem ter impressões parecidas. E há 7 bilhões de indivíduos no planeta. Então, é quase impossível tirar a prova. Sushi não significa peixe cru. Muita gente pensa que sim. Mas sushi é uma palavra japonesa que significa algo como arroz azedo. Então, é o arroz que é o ingrediente principal de cada peça. É por isso que é possível comprar sushi com peixe cozido nos supermercados. Os tubarões têm línguas. Isso gera debates acalorados. Mas parece que de fato eles possuem línguas, só que elas não são iguais às dos humanos. A maioria nem consegue movimentá-las, e talvez por isso muita gente pense que eles não as têm. Por exemplo, a língua do tubarão charuto não ajuda muito na hora de comer. Ela serve mais para apoiar alguns ossos que ficam ao redor das guelras. Caramba, veja só esses dentes! Não faz mal engolir semente de melancia. Essa fruta é um petisco perfeito para o verão. Mas se preocupar se a planta vai crescer dentro da sua barriga, pode acabar com a diversão. Relaxe, as sementes não conseguem sobreviver dentro do ácido estomacal. E na verdade, as sementes de melancia fazem bem para a saúde. As moscas vivem mais que 24 horas. Algumas chegam a alguns dias e até anos. É isso mesmo. Essas pestes podem viver mais do que você imagina. Às vezes até um mês. Então prender uma dentro de um cômodo não fará você se livrar dela mais rápido. Só significa que não terá acesso àquele cômodo por mais tempo. As frutas e os legumes frescos não são superiores aos congelados. Preferir alimentos frescos aos congelados pode parecer óbvio, mas essa escolha não é tão simples assim. Quando aquela manga suculenta ou cenoura crocante chega ao mercado, já passou por muitos lugares. Em sua maioria, os produtos frescos viajam em caminhões, navios e aviões e são processados. Assim que chegam, geralmente são cobertos por pesticidas para continuarem frescos. Por outro lado, as frutas e legumes congelados são imediatamente resfriados.
preservando todos os nutrientes e minerais. Mas se você colhe esses alimentos de casa mesmo, a frescura deles já está garantida. A Grande Muralha da China não pode ser vista da Lua. A única coisa que dá para ver de lá é a Terra, que é em sua maioria branca e azul, com pedaços de vegetação amarela e verde. Nenhum objeto feito por mãos humanas é facilmente visível de tão longe. Na órbita mais baixa do planeta, porém, as cidades podem ser vistas durante o dia e a noite. Isso inclui as rodovias principais, aeroportos, barragens e reservatórios. Ei, dá até para ver minha casa! Um raio pode cair no mesmo lugar mais de uma vez. Esse mito existe há muito tempo, mas ele não é verdadeiro. O raio cairá em qualquer lugar que o estiver atraindo, não importa quantas vezes. Isso significa que, em muitos casos, pode sim cair 2 vezes no mesmo lugar. O edifício norte-americano Empire State, por exemplo, é atingido mais de 100 vezes por ano. Os anéis de Saturno não são sólidos. Quando você vê uma foto desse planeta, é fácil imaginar que os anéis são sólidos, mas não são. Eles são formados por partículas minúsculas de rocha e gelo, que variam em tamanho. Há objetos minúsculos como um grão de areia e grandes como uma casa. Seria complicado caminhar sobre esses anéis. Estalar os dedos não causa artrite. Muita gente tem medo de estalar os ossos das articulações por causa dos conselhos de amigos e parentes. O mito mais comum é de que a prática provoca artrite, mas isso não acontece. Um cientista tirou a prova, estalando os dedos da mão esquerda por mais de 60 anos, e nunca sentiu desconforto algum. Acordar um sonâmbulo não vai machucá-lo. Na verdade, o mais perigoso é deixar a pessoa andar inconsciente por aí. Levá-la para a cama, para ela não se machucar, é a melhor forma de ajudá-la. Nós usamos grande parte do nosso cérebro, muito mais do que os 10% que dizem por aí. Isso mesmo, principalmente você, que assiste ao Incrível. Embora algumas partes do cérebro ainda precisem ser mais estudadas pela ciência, sabemos o suficiente para derrubar esse mito. Na verdade, conseguimos ligar e desligar diferentes partes do órgão, se necessário. Ainda não destravamos nenhum poder secreto, mas tomara que encontremos alguma coisa legal algum dia. Os ursos não dormem totalmente durante a hibernação. Eles não passam meses dormindo enquanto hibernam. Na verdade, entram em uma espécie de torpor. Isso quer dizer que os corpos deles funcionam mais lentamente, mas mesmo assim são capazes de reagir a qualquer estímulo ao seu redor. Se vir algum dormindo durante o inverno, é melhor manter a distância. Os camaleões mudam de cor para mostrar seu humor e para se comunicar. Eles são conhecidos como os mestres da camuflagem, mas geralmente não usam essa habilidade para se esconder. Esses animais mudam de cor quando estão sentindo alguma emoção forte. Se são agitados ou aborrecidos, se tornam pretos. Se estão felizes, ficam verdes ou azuis. O Sol não é uma bola de fogo e não queima como se fosse um toco de madeira em chamas ou um fogão a gás. Ele brilha porque é uma bola gigante de gás e há uma fusão nuclear acontecendo em seu núcleo. Nosso Sol também não é amarelo nem branco, mas brilha em tons verdes e azuis. O olho humano enxerga todas as cores do arco-íris ao redor dele e mistura todas, formando o famoso amarelo dourado. Os cachorros enxergam mais cores, não só preto e branco. Pedir aos cães para ler um quadro ocular ou cores seria impossível, mas os cientistas conseguiram descobrir como é a visão canina. Nossos amigos de 4 patas veem o mundo através de um esquema básico de cores, com tons amarelos, azuis e cinzas. Nada a ver com o branco e preto. Parece que eles também não têm a habilidade de enxergar tons de verde a vermelho. Perseguir uma bolinha de tênis tem mais a ver com o movimento e com o cheiro dela do que com a cor. O sal não faz a água ferver mais rápido. Aquela pitadinha que você coloca na água antes de colocar o macarrão não faz diferença na quantidade de tempo que ela leva para ferver. O mesmo se aplica a colocar óleo na água para impedir que o macarrão grude. Não funciona, mas pode valer a pena se você quiser que a água não transborde quando estiver fervendo. Os vikings provavelmente nunca usaram capacetes com chifres. Por mais incríveis que eles parecessem, não tinham um uso prático para os chifres. Esse look foi criado para o figurino de uma ópera no século XIX e acabou ficando no imaginário das pessoas. Mas por que incluíram isso no chapéu? Para ficar elegante. Alguns vikings podem até ter usado, mas as descobertas arqueológicas sugerem que se o fizeram, a prática não era muito comum.